nosso meio. Antes de vocês se sentarem nas cadeiras, eu gostaria de fazer uma oração para Deus abençoar tudo que vai estar acontecendo aqui nessa noite. Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua presença nessa cerimônia, esse enlace matrimonial desse jovem casal que se sobe aqui neste altar para receber a bênção do Senhor. Que eles tenham, Senhor, nessa noite, a Tua bênção, a Tua graça, Deus. Nós te pedimos que o Senhor dirija essa cerimônia, que o Senhor abençoe essa cerimônia, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2011, a Igreja do Evangelho Varão do Lar da Vila C abre as suas portas para a realização do casamento civil e religioso de Leandro Espinosa e Cristina Ribeiro Rocha. Para mim é um prazer muito grande, né? E uma emoção também, embora bastante cansado com a correria, nessa hora a gente revela as coisas que é um momento importante, né? E antes de compartilharmos alguma coisa sobre a palavra de Deus, eu queria dizer que vocês são muito amados, né? Hoje nós devemos ter umas 50 pessoas aqui, mas umas 25 pessoas vieram de muito longe para prestigiar o casamento de vocês. Vai entrar 9, 10 horas de estrada. E também aqui de perto, né, mais umas 25 pessoas que vieram prestigiar o casamento de vocês, sem conhecer vocês, né, em função do conhecimento que eles têm comigo aqui nesse pouco tempo que a gente está aqui. Então, vocês sintam-se amados nessa noite. Agora, então vamos lá, Cristina. Não, está nervoso, não? Não? Oxe, que tá, né? Então vamos relaxar um pouquinho, né? O Leandro disse para mim que amanhã vai ser o dia mais feliz da minha vida e o dia mais triste também. E provavelmente, amanhã, não, vai estar lá a lua de mel e o furacão caindo da segunda divisão. Aí, deixa eu relaxar um pouquinho. E o Corinthians também. Como eu disse, é um prazer muito grande, uma emoção também. Casar uma filha já é uma emoção. Fazer o casamento, a parte religiosa, e também a parte civil, é uma emoção enorme ainda. Então, eu gostaria de dar uma palavra para vocês, tá? Porque hoje vocês começam a construção de uma família, né? E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, o que está acontecendo hoje aqui é muito mais do que uma cerimônia religiosa. O que está acontecendo hoje aqui é o início de uma família, o começo de uma história, certo? Engraçado como são as coisas de Deus, né? As coisas de Deus são interessantes. Para Deus multiplicar, primeiro ele convite, né? Quando a mãe do Leandro chegou aqui, ela estava bem preocupada, porque ela estava sentindo que um pedaço dela estava sendo tirado. Também, né? Embora os Deus estejam por perto, a gente sabe, entende, que depois da noite de hoje, né, a vida deles passa a ser cuidada. Não é mais da nossa conta determinadas coisas, né? Mesmo que vocês
fique por perto, não significa que a gente tenha um tipo de controle. Porque a Bíblia diz que o homem deixa o pai e a mãe e une-se a sua esposa. Eu lembro de fazer um aconselhamento comigo. Eu estava pastoreando a igreja do Curitiba, da igreja, na tenista da igreja, e um dia me procurou esse pastor para nós sentarmos para conversar. E essa liberdade para contar, porque a gente não conta, confessionário é uma coisa sagrada, mas eu vou contar. Hoje eu vou contar. E o Leandro sentou comigo e disse: pastor, eu estou enfrentando algumas dificuldades. Eu sou jovem, estou cheio de energia, cheio de vitalidade. E eu resolvi servir a Deus com muita seriedade. Então eu não frequento baladas, eu não saio muito com os amigos, mas eu estou sofrendo uma pressão um pouco grande. Porque os amigos ficam me chamando: mano, rapaz, você não tem namorada, você precisa conhecer alguém, você precisa sair com alguém. Daí o Leandro me disse assim: e eu não quero isso. Eu quero servir a Deus de forma correta. Eu quero conhecer uma pessoa, namorar, casar, e eu não quero me aventurar. E quando ele me disse isso, eu disse: está aí meu dinheiro. Agora eu não sei também se aquilo já é uma estratégia dele, né? Tipo, vou pegar a filha do pastor, vou usar uma estratégia muito bem elaborada. Mas eu sei que essa questão é uma questão de caráter, né? Não tem nada a ver com o comportamento, mas com caráter. Isso não significa que ele é perfeito. Significa que ele tem caráter de integridade, né? E então naquele dia eu falei: isso aí serve para ser meu gênero, né? Aí depois o tempo foi passando, aí uma amizade foi se desenvolvendo, e aí chegou um dia que eu vi que o negócio estava bem próximo, mas não fui negado, eu passo para você. E aí eu cheguei na Priscila e falei: e aí, Priscila, você gosta do Leandro? E ela ficou toda com medo de contar para mim. Eu falei: pode falar, o papai já liberou, deixou o irmão, já está podendo namorar. Ela disse: eu acho que ele está se gostando de mim. Então eu mando o carro para falar comigo. E ele não vinha. Então eu tive que dar uma direta, né? Quase que eu fui pedir a mão dele para a Priscila em casamento. Mas aí ele recebeu uma unção de coragem, de autoridade, né? E aí ele veio falar comigo: agora eu penso umas coisas, hoje a gente está aqui em Foz do Iguaçu, vocês estão se casando, constituindo uma família, né? Não precisa me dar regra agora, por favor, tá? Porque seguro não é difícil, né? Dizem que difícil é dormir com a avó. Mas a minha avó vai ser linda aqui na hora de prova, né? Coisa linda. Não vou ter problema com isso. Então estou muito feliz, tá? Que vocês hoje estão construindo uma família, tá? Mais uma nova família. Então, vocês saírem por aquela forma, né? Vocês vão sair ligados. Se desligou aqui, a Priscila se desliga aqui, vocês são uma só carne na vida deles. Isso é muito profundo, né? Vocês vão ser uma pessoa. E assim funciona, né? Às vezes o casal vai ficar numa briga danada, mas se alguém se levantar contra um dos dois, o outro já vem um leão, ou então a mulher vem uma leoa e vai defender o patrimônio, né? Porque a gente realmente se torna nossa carne, a gente realmente fica ligado, tá? Então, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam ser muito felizes nesse momento de Deus, tá bom? Cabra você é um cara de sorte,
Então, dado, Priscila, a serenidade e a seriedade do ato que vocês estão praticando, eu queria perguntar se vocês estão dispostos a prosseguir, a irmos adiante, e selar realmente esse casamento. Está disposto? Está disposto? Então, nesse momento, eu queria fazer uma pergunta importante para vocês, para que então, depois que vocês responderem, nós possamos assinar o termo de casamento civil e religioso, para depois integrarmos na bênção de Deus sobre vocês. Tá bom? Então, Leandro, eu queria te perguntar se é disponível, espontânea vontade, receber a Priscila como sua legítima esposa. Sim. Eu gostei desse forte. Tem um sim por aí, não sou ou não, né? Tipo que vai ser, não vai ter. Priscila, eu te falei de espontânea vontade, você deu Leandro como sua legítima esposa? Sim. Perfeito. Então, diante da afirmativa de vocês, nós vamos assinar aqui um termo de casamento civil e religioso. Tá? Então, vou estar assinando em 2 vias. Depois nós vamos pedir para os padrinhos também assinarem, ok? Priscila, eu recebo a ti, como minha esposa, para amar-te e querer-te, de hoje em diante, alegria ou tristeza, em pobreza ou riqueza, enfermo ou saúde. Para isso, eu empenho a minha alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba de si, o meu esposo, para amar-te e querer-te, de hoje em diante, na alegria ou na tristeza, riqueza ou pobreza, enfermo ou saúde, para isso, minha honra, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos os anéis, chamamos costumeiramente de alianças, que representam o amor do casal, que é o simbolismo dessa união de vocês e da constituição da família, que você guardasse bem isso, vocês estão constituindo uma
nós vamos orar e abençoar esses anéis. Eles têm algumas simbologias, né? São de ouro, material metal nobre, que pode passar o tempo todo subsício, mas mais variantes do tempo. Assim deve ser o amor de vocês, né? Eles estão sem fim e eles simbolizam o pacto, a aliança. Então nós vamos orar, essa vida eles vão selar a glória de vocês com essa aliança. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos a presença desses anéis, para que o Senhor abençoe. Que esses anéis sejam um símbolo do amor, da união e da constituição da família que hoje Deus está sendo observado através deste ato, deste matrimônio religioso. Abençoe Deus, que não seja apenas um indicador de casamento, que seja realmente um simbolismo da aliança que eles estão fazendo hoje diante da tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de ti esses anéis, para que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E se eu vai sanar, eu selo minha união contigo. Amém. Com esse anel, eu selo minha união contigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos nesse momento e abençoamos, Deus, a família que se constitui hoje aqui nesse altar. Deus, que o Senhor possa abençoar a descendência, os filhos, os netos, a casa, a família que hoje se estabelece. A família que tem sido tão bombardeada nesta sociedade, que tem sido tão mal interpretada, que o Senhor possa abençoá-los, que eles sejam exemplos, que eles sejam canais de bênçãos para outras famílias. Abençoe-os, Pai, no nome de Jesus, pois eles estão aqui, Senhor, não apenas para um momento de reunir amigos e parentes, mas eles estão aqui, Senhor, para pedir a tua bênção. E é esta que nós colocamos nessa noite. Eu, como ministro do teu Evangelho, e também como Pai, eu peço a tua bênção nesta noite, para a glória do teu nome. E pela união das mãos, Leandro e Priscila, eu vos declaro marido e mulher, casados do santo matrimônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. É hoje, futuro de glória, gente. Meus parabéns, filha linda, parece que Yeshua.